Você que precisa contratar um advogado, o que você tem que fazer, como contratar da melhor forma possível, tá? Então, meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado aqui da Ribeiro Veio Advogados. Então, vou falar para você como que você faz isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e dá o seu joinha aí para ajudar na divulgação aí, para ajudar mais pessoas com informação. Então, gente, vamos lá. É muito comum que você contrate um advogado, ou se você não contratou, você não sabe, mas normalmente o que as pessoas fazem? Elas pedem referência. Mas isso não é o bastante. Ou hoje, como tem internet, é possível você contratar mesmo não conhecendo ninguém. No Google é um lugar que contratam bastante advogados hoje. Então, mas o que você deve fazer, o que você deve observar, tá? Estou dando essa dica aqui justamente porque eu tenho clientes que depois se arrependeram de uma contratação e depois vem para o escritório e vê, poxa, é bem diferente tudo, como que tem uma diferença, vocês se comunicam com o cliente, eu sei o que está acontecendo. Então, vou te explicar aqui qual a questão. É muito comum também a gente conhecer familiares, ou seja, eu conheço alguém que é advogado, então essa pessoa acaba te ajudando a fazer um preço camarada, então isso acontece também, tá? E não tem problema nenhum com isso. Aí a grande questão que eu vou falar, como eu estou falando aqui de forma geral, é porque a gente vai ter uma diferença de uma questão de consumidor, que é um valor, questão de valor baixo, tem uma questão que mexe com a liberdade, que é a parte criminal, tem um divórcio, que é da área de família, guarda de filhos, então assim, a gente tem coisas aí bem diferentes, né? Então a gente vai ver, às vezes tem coisas que o nosso familiar pode fazer porque é tranquilo. Outras coisas não, realmente a gente tem que procurar um escritório que seja que consiga fazer aquilo ali, aquele serviço da melhor forma. E como que você consegue fazer isso? Gente, vocês vão procurar, tá? Uma coisa que eu recomendo. Você pode procurar um advogado autônomo? Você pode sim, tá? E normalmente é muito bom também, já fui muito tempo advogado autônomo que lidava com minhas causas, mas eu sempre atuava em parceria porque eu sempre fiz o máximo para que o meu cliente tivesse uma boa entrega, tá? Então mesmo sozinho eu dividia o dinheiro que eu tinha para receber para que o meu cliente tivesse o melhor serviço, tá? E que não tivesse sozinho ali. Então eu tenho muito receio quando o advogado ele é sozinho e ele não tem uma equipe ou não está atuando em parceria no mínimo, tá? Então eu recomendo muito que você busque um advogado que ele faz parte de um escritório ou que ele seja dono de escritório ou no mínimo que ele atue em parceria. Por quê? Justamente porque às vezes a pessoa viaja, às vezes a pessoa passa mal e você fica sem contato, você pode até perder um prazo dentro do processo, é claro, culpa do advogado, mas por conta de não ter uma equipe que saiba ver os prazos, ou seja, que está ali, ou se você pergunta alguma coisa, não tem problema, às vezes a pessoa está ali em viagem, no avião, nem tem como ligar de forma alguma, enquanto ela não chegar no local de viagem, mas talvez a equipe já te responda ali naquele momento, ou você consegue ligar para alguém do escritório, vai depender do caso, se tem mais urgência ou não, mas mesmo não tendo, por exemplo, aqui a gente tem um grupo de WhatsApp com o cliente, dependendo da demanda que ele tenha, e a gente consegue se comunicar. Então depende muito do escritório que você contrata. Então é muito importante você ver se o escritório se preocupa em se comunicar com você, falar o que está acontecendo. Então busque um escritório especializado. Hoje em dia é praticamente o mesmo valor, tá? Às vezes um pouco acima ou às vezes até um pouco abaixo. Sabe por quê? Porque às vezes o advogado autônomo ele tem poucos casos e ele cobra um valor maior. Justamente para ele ter poucos casos, não ter o risco, que nem eu falei, de ter muitos casos não conseguir se organizar, então ele cobra um pouco maior e dependendo do caso ele até recusa casos que o escritório receberia. Então isso acontece também. Só que o escritório normalmente ele tem uma atuação que ele cobra o valor justo, tá? Normalmente é o valor justo. E depois disso ele tem todo um suporte aqui, ou seja, normalmente o escritório ele tem advogados trabalhando para eles, então tem alguém encarregado, mas tem outras pessoas que podem fazer uma audiência quando o advogado João, por exemplo, não pode, tá? Que ele ficou encarregado tudo, então tem isso. E quando você contrata um advogado autônomo, não tem problema, mas às vezes ele vai mandar um parceiro, alguma coisa assim,
que não é do escritório dele, que não entende a filosofia de trabalho. Então pode dar uma confusão, tá? Em alguns casos acontece, mas de escritórios contratar outras pessoas e tudo, mas o autônomo ele sempre vai ter essa questão, esse quê. Então eu sempre oriento vocês a procurarem um escritório e tudo, ainda mais se o caso for ficando mais difícil. É muito comum ter casos mais simples, tá? Ou se for uma pessoa bastante dedicada, tudo, conheço bastante advogados autônomos que são muito dedicados e conseguem atuar com maestria. Mas a grande verdade é que em muitos casos, né, às vezes a pessoa precisa de organização. Então, eu ajudo também alguns advogados a constituir o escritório deles e organizar. Então, eu sei o lado também. Eu vejo que quando a pessoa ela quer realmente seguir a advocacia, ela precisa se organizar. Então, às vezes o escritório ali ele não consegue se organizar com relação aos seus clientes e tudo. Então, normalmente eu faço esse serviço também quando me é solicitado e quando eu consigo também, mais para pessoas conhecidas. Então, eu sei esse lado também. Tem pessoas geniais, tem pessoas que atuam de uma forma muito boa, mas que infelizmente eles não pegaram o lado do escritório ser uma empresa e o que o cliente precisa, o que você precisa, que o escritório seja nesse sentido. Então fica ligado, principalmente quando mexer com a sua liberdade, com a sua família, for causas sérias, até por uma questão de sigilo, tá? Normalmente o escritório ele tem um sigilo, então ninguém vai saber que você está com aquele processo, ainda mais se for um processo sigiloso, então ninguém vai saber. Então é muito importante você procurar, tá? Um escritório, não tem problema ser na internet, peça referências se for o caso também, mas fique sabendo que não basta só isso, tá? Então, conte aí conosco também, se tiver qualquer dúvida, e pode colocar nos comentários e conheça o nosso escritório, tá? Abaixo aí, ribeiroveio.com, conheça as nossas áreas e como esse é um vídeo geral, não falei de um assunto, vai ficar aí a página geral do escritório. Então, é isso, fica ligado e acompanhe o canal. Abraço para vocês.